Todos achavam que ele era um perdedor de nível 1, mas ele se transforma no herói mais poderoso do mundo, após salvar várias garotas bonitas. Fleo era apenas um comerciante comum em um mundo de fantasia, onde os demi-humanos eram tratados como escravos, mas ele se destacava por tratá-los com respeito, até pagando-lhes um salário justo pelo trabalho. Por causa disso, outros comerciantes o desprezavam. No entanto, um dia, enquanto carregava mercadorias em sua carroça, ele é inesperadamente transportado para um mundo totalmente novo. Ele olha ao redor, surpreso ao ver muitos homens encapuzados se parabenizando por finalmente convocarem o herói. O Papa diz a Fleo, surpreso, que estavam tentando convocar um herói porque o exército de demônios ameaçava destruir o reino deles. Antes que ele pudesse falar, uma criada em uniforme peludo sobe no pedestal e coloca um cristal mágico diante dele. O Papa declara que, assim como todos os heróis são de nível 1 ao entrarem neste mundo, os deuses concedem a eles habilidades superpoderosas que seriam impossíveis de serem adquiridas por um ser humano comum. Então, de repente, aparecem estatísticas bem na frente dele, e para seu completo horror, ele percebe que tem estatísticas abaixo da média em todos os aspectos, e não possui sequer uma habilidade especial. Então, de repente, no pedestal ao lado, um outro herói é convocado, cujas estatísticas eram surpreendentemente de 999. Todos se ajoelham para devorar seu chorão e começam a comemorar, enquanto o herói loiro olha para Fleo e ri de seu nível patético. O rei é informado, e imediatamente começa a encher o herói de presentes, nomeando-o oficialmente como o Salvador. Enquanto Fleo observa da varanda, percebe que decepcionou esse povo. Assim como decepcionei meus pais, ele decide falar com eles para que possa ser enviado de volta ao seu próprio mundo. Mas, na manhã seguinte, ele é colocado à força em uma carruagem e é mandado embora da capital. Ele se lembra de como o Papa lhe disse que o portal pelo qual ele entrou neste mundo foi fechado e que não há outra maneira de ele voltar. Por causa disso, o rei decidiu conceder-lhe um pedaço de terra em uma floresta distante, onde ninguém vive. Mas disse-lhe que ele não deveria voltar à capital nunca mais, nem contar a ninguém que é de outro mundo. Durante a viagem, Cleo tenta conversar com o Homem-Lagarto, mas ele manda ela calar a boca, dizendo que ninguém quer falar com perdedores. Fleo dorme, come e bebe na carroça por 20 dias, até que chegam à floresta misteriosa. Ao sair, ele vê uma bela paisagem e pensa que talvez pudesse viver ali, enquanto o Homem-Lagarto lhe entrega uma bolsa. Antes de partir, o Homem-Lagarto o aconselha a sair rapidamente, pois essa floresta deveria ser. O lugar é a fortaleza de generais demônios poderosos. Depois, ele sai sem falar, deixando Fleo sozinho, que verifica a magia e encontra dinheiro, comida e itens essenciais, como uma espada. Empolgado, ele puxa a espada elegante com cabo dourado e lâmina afiada, quando slimes aparecem atrás dele. No início, ele os ignora, pois não são agressivos, mas os monstros roxos o atacam de repente, forçando-o a... Ele defende-se com a espada e os corta em pedaços. Depois, percebe que a espada foi feita na China e já quebrou. De repente, uma tela mostra que seu nível subiu. Ele vê suas estatísticas e fica chocado. Todas as habilidades agora são SS. Isso o confunde, mas antes que faça algo, Alexa aparece e diz que vai guiá-lo. Ela afirma que ele desbloqueou muitos feitiços mágicos, pegando-o completamente de surpresa antes que ele possa reagir. Além disso, ela menciona que a bolsa mágica que ele recebeu contém um rastreador GPS e uma isca de monstro, atraindo monstros para atacá-lo. Isso o faz perceber que o rei o enviou para a floresta com a intenção de que ele fosse morto sem que ninguém soubesse. Para sua surpresa, Alexa diz que consegue remover todos esses feitiços da bolsa, e Fleo confirma isso. Depois de remover as maldições da bolsa, ele vagueia e estava prestes a entrar na floresta, quando Alexa o avisa que há um gás venenoso secretado pelos demônios dentro de toda a floresta que causa problemas para os humanos e demi-humanos, e o aconselha a não entrar. Ela então pergunta se ele quer purificar a floresta, e depois que Fleo responde, ocorre uma enorme explosão de luz que varre toda a floresta e a purifica. Enquanto Fleo ainda estava confuso, várias telas surgem, me lembrando do vírus que peguei ao clicar em links sobre como encontrar MILFs na minha área. Enquanto isso, no reino, a princesa diz ao pai que o que ele fez foi extremamente cruel e que Fleo certamente morrerá na floresta. Seu pai, indiferente, o chama de lixo quando um mago se aproxima e afirma que uma magia de purificação de nível S foi usada no reino. O rei fica muito contente, pois acredita que a magia foi ativada pela loirinha que ele enviou para enfrentar o exército de demônios. Mas, para sua surpresa, o mago informa que a magia não foi ativada no sul, onde a loirinha está, mas sim ao norte, na misteriosa floresta. De volta à floresta,
Os pop-ups finalmente acabam, e Alexa informa a Fleo que seu nível atual é 367, o que significa que ele é praticamente um deus neste planeta. Fleo não se importa em ser um deus, mas não quer viver sozinho. Alexa sugere que ele se transforme e roube uma identidade, e ele aceita. Primeiro, Alexa o transforma em uma garota de coxas grossas, mas ele não gosta do traseiro, então volta a ser um homem desconhecido. Decide ir à capital para se divertir. Quando Alexa menciona que ele pode usar magia de teletransporte, ele concorda e é teletransportado imediatamente. Flo a leva para a cidade, o que o surpreende. Ele tenta usar a magia para voltar ao seu mundo, mas falha. Então, ele vai à cidade para tomar uma bebida e esquecer a tristeza. Decide ir à Guilda dos Aventureiros para se registrar. O recepcionista explica sobre os graus dos aventureiros e lhe dá um cartão com o grau I. Ele pega a etiqueta e procura no quadro de avisos por alguma missão. Então, ele percebe que a Loli está pedindo aos aventureiros que a escoltem até a Floresta Misteriosa, onde seus pais moram. Infelizmente, nenhum dos aventureiros aceita o pedido, pois ela não tem muito dinheiro, e a Floresta Misteriosa é extremamente perigosa. Flo decide tentar a sorte com a Loli, e diz que está disposto a levá-la de volta à Floresta Misteriosa. Ele não aceitará seu dinheiro, pois conhece a magia de teletransporte, e isso surpreende todos na guilda. E Fleo percebe que a magia de teletransporte deve ser de alta classe, feita apenas por grandes feiticeiros. De repente, o FBI chega e uma loira coloca a espada em sua garganta, perguntando quantas crianças estão em seu porão. A bruxa do grupo diz que ele deve ser um traficante, enquanto a Loli se esconde atrás da mami musculosa. Fleo rapidamente diz que é apenas um aventureiro, e que parou de colocar crianças no porão. Ele foi pego em seu mundo original. As meninas não acreditam nele, e o levam para um beco vazio. Pedem que mostre a magia de teletransporte, e prometem cortá-lo se tentar fugir. Fleo se vira, ativa a magia, e transporta todos para a Floresta Misteriosa, surpreendendo-os. Ao confirmarem no mapa, a bruxa pergunta por que ele ainda está no mesmo nível. Enquanto a loirinha se ajoelha e pede desculpas por chamá-lo de arquivo PDF, a garota se aproxima da floresta e percebe que os gases venenosos sumiram. Fleo ia dizer que purificou quando Alexa avisa que a garota é um demônio. De repente, Blonde se coloca na frente dele e desembainha a espada contra a menina, enquanto Muscle Mummy, o arqueiro e a bruxa se preparam para atacar. Blonde rapidamente diz a Loli para mostrar suas verdadeiras cores e informa a Fleo que a guilda coloca um aviso sobre uma Loli misteriosa que está tentando atrair pessoas para a Floresta Misteriosa. O arqueiro menciona que essa floresta é o lar de um general demônio, o que a torna altamente suspeita. Enquanto isso, a loirinha continua empurrando sua espada em direção a Loli, fazendo-a chorar. De repente, as expressões mudam, e a Loli começa a sorrir maldosamente, afirmando que todos morrerão antes que suas presas cresçam, e ela comece a se transformar em um demônio. Para surpresa geral, a Loli revelou-se um demônio lobo gigantesco chamado Fen, um dos 4 generais do exército demoníaco. Ela diz que o rei demônio a enviou para vigiar os aventureiros, e que ninguém pode saber sua identidade, então eles devem morrer. Toda a área é coberta por gás venenoso, e as garotas caem no chão debilitadas, enquanto Fleo tenta ajudar Blonde a levantar. Fen fica surpreso ao ver que Fleo não foi afetado, mas decide lidar com ele depois e ataca Blonde para salvá-la. No último momento, percebe que não pode fugir enquanto as protege. Então pede a Alexa para teletransportar todas as garotas de volta à capital, salvando suas vidas. Fleo se prepara para a luta, usando todos os feitiços disponíveis para vencer. Fen imediatamente corre para atacar, mas Fleo usa a transmissão instantânea para se esquivar do ataque e aparece atrás dela. Fen se vira rapidamente e tenta golpeá-lo com suas garras afiadas, mas Fleo usa a magia da terra para criar uma parede que o protege do ataque. Ele imediatamente segue com um ataque de vento, jogando-a no ar. Percebendo que Fleo não é fraco, Fen rapidamente se teletransporta para fora do caminho e tenta desferir um ataque surpresa contra ele, mas suas reações são extremamente rápidas. Fen é mais rápido e usa seu feitiço de gravitação nela, forçando-a a cair atordoada, pois nunca viu essa magia. Ele precisa capturá-la agora, mas não sabe qual feitiço usar. Felizmente, Alexa aparece e sugere usar a magia de escravidão para forçá-la a obedecer, mas ele se recusa, pois não é um confederado. Enquanto isso, Fen tenta escapar com um feitiço,
Mas Alexa o anula e diz a Cleo para usar o feitiço de escravidão. Ele se recusa novamente enquanto Fen tenta se teletransportar, mas falha. Fleo reluta em usar um feitiço para forçar alguém à escravidão, pois odiava isso em seu mundo anterior. Mas Alexa insiste que é a única solução. Durante isso, Fen continua tentando vários feitiços para escapar da magia de gravidade, mas falha repetidamente, até que ela cai derrotada e exausta, pois não tem mais magia dentro de si. Ela o incita a matá-la, pois não tem como sobreviver depois que a mana dele for drenada, mas Cleo lhe diz que ele não tem intenção de matar ninguém e dissipa a magia da gravidade. Isso a surpreende, pois ela se levanta para enfrentá-lo e afirma que é uma guerreira demônio que lutou e matou vários humanos. Então por que ele a deixaria viver? Ele a olha gentilmente e responde que não importa se ela é um monstro, pois ele nunca atacará ou matará um inimigo que já tenha se rendido. Isso a surpreende, e ela se transforma novamente em sua forma humana humilde, mas sem roupas, como um cavalheiro. Flo imediatamente coloca sua capa aqui e pede que ela prometa que não atacará mais os humanos sem motivo. Ele então começa a procurar em sua bolsa por algumas roupas quando se vira e vê que ela caiu em um estado. Ele diz que não precisa de escravo, o que a deixa triste, e ela recria suas garras, dizendo que sua vida será um sono profundo, pois sua mana está esgotada. Ele sorri, a coloca em uma tenda e, à noite, acende uma fogueira e verifica seus feitiços mágicos, lembrando como achavam que ele mentia sobre usar magia de teletransporte. Após um tempo, Fen acorda e o cumprimenta, perguntando se ele usou magia de cura para restaurar sua mana. Ele sorri e diz que ela está segura. Ela responde que, se estivesse morta, seria justo. Mas ele salvou sua vida, então ela deve tudo a ele e promete não machucar humanos sem razão. Ele agradece, mas ela continua, dizendo que deve sua vida a ele e será sua serva. Ele diz que não precisa de escravos, o que a entristece, e ela deixa suas garras crescerem, dizendo que sua vida será. Fleo diz que sua vida não tem sentido sem servi-lo e tenta se apagar. Ele pede que pare e afirma que ela pode ficar com ele o tempo que quiser, o que a deixa feliz. Logo, conta que não é deste mundo e foi teletransportado contra sua vontade como candidato a herói. Como era fraco e sem habilidades especiais, foi descartado pelo rei e deixado na floresta para morrer, pois não sabiam como mandá-lo de volta. Ele então retorna a aparência dela ao normal para revelar quem ele é de verdade e explica que está tecnicamente banido do reino, precisando se mover constantemente, o que será muito problemático e estressante para ela se decidir segui-lo. Ela garante que ficará ao seu lado, independente do que aconteça, prometendo sua vida e lealdade a ele, e pede para ficar com ele. Fleo fica surpreso, mas aceita a proposta dela, deixando Fleo muito feliz, e ela o abraça forte. Enquanto isso, no castelo, o herói relata ao rei uma grande derrota contra o exército de demônios. Quando o rei pergunta como tantos cavaleiros foram exterminados em uma batalha, ele começa a culpá-lo por dar cavaleiros tão fracos que romperam a hierarquia e correram ao ver um demônio. Ele então diz ao rei para agradecer aos cavaleiros que sobreviveram graças a ele e sai da corte. Depois, o rei pergunta a um cavaleiro o que realmente aconteceu. No campo de batalha, o cavaleiro conta outra história, dizendo que o herói era um covarde e se escondia atrás das fileiras, mesmo sendo o mais forte. Além disso, quando os demônios fortes atacaram, ele fugiu e ordenou aos cavaleiros que cobrissem sua retirada. O rei abaixa a cabeça, sem saber como salvar o reino, enquanto o herói retorna aos aposentos, frustrado por não ter ficado mais forte, mesmo após tanto esforço. Na manhã seguinte, Fleo leva Fen de volta à cidade, onde passeiam pelo mercado e decidem agir como casal para evitar suspeitas. Eles vão à guilda de aventureiros para registrar Fen e participar de missões para ganhar dinheiro. Ela recebe sua etiqueta de aventureira, ficando feliz por ser da mesma classificação que Fleo. Eles vão ao quadro de avisos para pegar uma missão, quando uma emergência é anunciada pela recepcionista. Muitos monstros foram vistos nas florestas próximas e parecem se mover em direção à cidade para destruí-la. Todos ficam com medo, pois os monstros estarem tão perto da cidade indica que o herói não conseguiu destruí-los. A recepcionista também anuncia que pagarão 10 vezes o valor normal por cada monstro morto. Fleo diz que o pagamento é ótimo, mas que não devem enfrentar esses monstros, já que parecem fortes. Fen olha confusa para ele e diz que eles não são páreo para ele, mas ele não acredita, afirmando que nem o herói conseguiu derrotá-los.
Fen diz que, se ele não vier, ela irá sozinha e matará os monstros. Se ela puder, Flew também pode, pois é mais forte. Ele concorda e se teletransportam para a floresta, onde acham uma casa vazia que a guilda usava como base. Estavam prestes a entrar quando ouviram um grito e foram naquela direção. Encontraram o mesmo grupo de garotas que Flew salvou antes e, novamente, estavam completamente cercado. Fen olha para eles e diz a Flew que são pateticamente fracos. Um monstro tenta atacar Muscle Mommy, que luta com um braço ferido, mas é derrubada antes que o monstro a acabe. No entanto, Flew usa magia de raio e frita o monstro, salvando-a. Um monstro corre para a bruxa, mas Fen a salva esmagando-o com um golpe. Após derrotar os monstros, a Lady Knight agradece a Flew por salvá-los novamente. De repente, um monstro surge atrás de Fen, prestes a atacá-la. Ela se vira, lança um olhar mortal e assusta a fera, que implora por misericórdia, surpreendendo a todos. Fen acha fofo e decide adotá-lo. Flo usa magia para colocar uma coleira e o transforma em uma pequena abominação parecida com um coelho. Mais tarde, eles entram na casa. A mulher se apresenta como Bali, a ruiva pequena é Archer e a Loli de chapéu é Witch. Ela pede que ele as ensine a lutar. Desde a derrota do herói, ele se recusa a lutar contra demônios, pois precisa de um braço direito forte para combater monstros. O rei pediu a todos os cavaleiros que se tornassem fortes para derrotar um monstro sozinhos. Fen fica imediatamente irritada e com ciúmes dessa proposta, pois não quer compartilhar Flew. No entanto, ele rapidamente declara a todos que Fen é sua esposa, o que a deixa extremamente feliz. E ela fala para Flew que ele deve permitir que elas fiquem em casa e as treine, o que deixa as moças muito animadas, pois começam a se preparar para as sessões de treinamento que terão início no dia seguinte. Na manhã seguinte, Flew acorda e encontra Ryze já esperando por ele ao lado de sua cama. Ele fica um pouco surpreso, mas lembra que na noite passada, Ryze queria dormir com ele na mesma cama porque são marido e mulher. Flew, confuso, disse que há formalidades a serem cumpridas para concluir um casamento. Ryze parece desapontada e diz que as pessoas bestiais podem se casar quando e com quem quiserem, sem preparação. Flew diz que dormirá fora, mas Ryze avisa que se as outras garotas virem que dormem separados, o javali pode suspeitar do suposto relacionamento conjugal. Ao ouvir isso, Cleo não tem escolha a não ser dormir no mesmo quarto, mas decide manter duas camas separadas, como meus pais antes do divórcio. Ryze começa a sugerir que troque suas roupas velhas quando Bali entra no quarto sem bater, como um garoto sem modos, e fica chocado com a posição em que os dois estavam, fugindo sem uma palavra. Depois disso, elas vão treinar, mas não parece ir bem. Bali fica diante do javali, mas se apresenta ao invés de atacar, permitindo que o javali avance e a force a fugir. Muscle Mommy tenta defender, balançando sua espada gigante, mas erra, irritando o javali. Ryze rapidamente pede à bruxa para usar seu escudo mágico, o que ela faz com sucesso, enquanto o arqueiro dispara flechas no javali. A comida é uma fera, causando quase nenhum dano. A essa altura, até a mana da bruxa se esgota e o escudo some, dando ao javali caminho livre para atacar. Flew e Ryze observam de longe enquanto o grupo de garotas foge pateticamente do javali. Mais tarde, Flew arruma camas para que as meninas durmam confortavelmente, uma decisão bem-vinda. Depois, vão à cozinha e encontram enormes pedaços de carne crua em cada prato da mesa. Enquanto Ryze diz alegremente a Flew que tirou essa carne da caçada ao javali e preparou fatias luxuosas para cada um como uma comemoração pelos novos lares, Cleo menciona que eles geralmente comem carne cozida, não crua. Então, Ryze se oferece para grelhar para eles, mas Flew não confia nela com a comida e pede que relaxe enquanto ele cozinha. Com a ajuda de Bali, ele serve um prato incrível para todos, com saladas, arroz e uma bela refeição. O bife está cozido. Ryze parece ficar com ciúmes, enquanto Flew comenta sobre como Bali cozinha bem. Ele menciona que sua família pertence à nobreza, mas que perderam quase todo o dinheiro e prestígio. Então Bali sempre teve que cozinhar para si mesma e acabou gostando do processo. Todos começam a comer, comentando sobre o sabor dos pratos. No entanto, Ryze ainda está cética, pois acredita que a carne fresca tem um sabor melhor quando crua. Ela também pensa que plantas e folhas são, alimentos para animais fracos que acabam sendo mortos por animais mais fortes. Flew a encoraja a experimentar a salada, e surpreendentemente, ela gosta bastante. Depois, ela prova o bife, e seu mundo vira de cabeça para baixo, já que nunca havia comido um pedaço de carne tão macio e suculento com uma crosta dourada.
ela minimiza a qualidade da comida e promete a todos que da próxima vez fará uma refeição ainda melhor do que aquela. Mais tarde, naquele mesmo dia, Flo e Rise vão até a capital para vender os demônios javalis que caçaram. E como os javalis são considerados demônios de classe, todos ficam surpresos, pois Fleo deveria ser um novato, não um herói de nível S. Fleo percebe que terão de diminuir a quantidade de monstros fortes que matam para evitar suspeitas, e Rise concorda. Então, ela diz a Fleo que precisa ir à cidade para uma tarefa pessoal e que o encontrará mais tarde. Fleo se despede dela quando é chamado por um furry que pergunta se podem conversar a sós. Fleo não envergonha ninguém, então ele decide ir com o peludo para outra sala. Nesse lugar, o homem lhe revela que suas conquistas se tornaram tema de muita discussão entre as pessoas deste reino. Segundo ele, até mesmo o rei tomou conhecimento sobre ele e suas façanhas. O rei deseja lhe conceder a posição de cavaleiro honorário, que é uma das maiores honras que um homem de descendência comum pode alcançar. O rei quer que ele sirva sob o comando do herói e que proteja o reino dos demônios. Fleo nem pensa duas vezes e recusa a oferta, dizendo que está contente com sua vida atual e não quer se juntar à luta contra os demônios. Isso surpreende o peludo, mas Fleo não se importa e deixa a guilda ao pôr do sol. Ele encontra Rise esperando por ele, coberta de cinzas e machucada, o que o preocupa, e ele pergunta se um demônio a atacou. Ela diz que não foi nada, mas na verdade, ela foi a uma aula de culinária, viu um pôster e tentou aprender a cozinhar. Infelizmente, ela não tem jeito para isso, e sempre bagunça tudo. Até explodiu a sala com sua magia ao tentar acender o fogo. Depois disso, passa um mês sem grandes eventos. Mas os homens do rei vão à sua casa de tempos em tempos perguntar se ele quer se juntar ao grupo de heróis para a batalha. Ele a convoca contra demônios, mas Fleo recusa. Depois, ele vê a mamãe musculosa, que se interessou por agricultura, criou uma horta com o cãozinho e cultiva produtos frescos, mas parou de treinar luta. Enquanto isso, Rise tenta tirar da arqueira o medo de atirar em seres vivos, pois só pratica com alvos de madeira. Rise tenta usar a carne macia da galinha como motivação, mas não consegue. Entretanto, a bruxa ainda tem pouca mana, então Fleo dá a ela um anel mágico que aumentará sua reserva de mana. Ele pede que ela o experimente durante o dia, e depois o informe se for útil. Ela estava prestes a colocá-lo no dedo anelar, enquanto pensava em Fleo. Mas Rise a assusta, ameaçando cortar sua mão se ela tentar colocá-lo no dedo anelar. Bali finge ser uma garota indefesa, gritando por ajuda, mas Rise corta o monstro ao meio, dizendo a Bali para parar antes que ela a derrube. Bali diz que não entende, mas Rise afirma que ela tenta parecer fraca diante de Fleo, esperando que ele a salve como um cavaleiro. Ela avisa para manter os olhos longe de seu marido quando, de repente, sente que alguém os espia. Mas não vê ninguém. No final da tarde, todos se sentam à mesa para comer a comida que foi totalmente feita por Rise. Todos ficam surpresos ao ver o quanto isso é superior a um pedaço de carne crua e perguntam se ela usou magia ou se roubou um restaurante. Rise calmamente diz a eles que cozinhou tudo sozinha e explica que está tendo aulas de culinária há um mês na capital. Apesar de ter sido muito ruim no início, ela continuou tentando e, com a prática constante, finalmente conseguiu preparar algo comestível. Todos provam e adoram o sabor, mas Rise está mais curiosa sobre a opinião de Fleo. Ela o observa atentamente enquanto ele dá uma mordida e logo diz que a comida é incrível, que ele poderia comer o pote inteiro sozinho. Isso realmente a deixa muito feliz, e ela agradece a ele. No entanto, sem que eles percebessem, um espião estava observando tudo pela janela. A fera peluda reconhece Rise e fica confusa ao vê-la vivendo entre os humanos. Ela se pergunta se Rise está tramando algum plano para eliminar o herói. No entanto, antes que pudesse relatar qualquer coisa ao Rei Demônio, Rise aparece atrás dela, assustando-a muito. Rise então leva a espiã, chamada Umina, para dentro. Lá, Fleo oferece um chá a Umina. Ela parece totalmente desprevenida, pois agradece pelo chá e imediatamente queima a língua ao bebê-lo. Rise imediatamente entra no assunto e pergunta o que diabos o assistente pessoal do Rei Demônio está fazendo nessa floresta. Umina diz a ela que muitos demônios morreram nessa área, então ela veio investigar e acabou encontrando-a. Rise lhe diz que os demônios foram mortos por ela quando atacaram, e que agora ela vive feliz com Fleo, que também é seu marido. Umina fica surpresa com essa revelação, mas Rise imediatamente pergunta se ela quer causar problemas para eles. Umina se assusta e diz que não tem essas intenções, queimando a língua novamente. Ela não entende como Fleo,
um humano, fica tão calmo diante de um demônio e tenta ver suas estatísticas, mas falha. Então, pergunta a Ryze se sabe algo sobre o que ocorreu na Floresta do Norte, já que não há mais demônios vivos lá. Flew a olha e diz que lançou magia de purificação na floresta, sem saber que mataria os demônios, e pede desculpas. Ulmina fica chocada e pergunta se foi ele quem lançou a magia de purificação. Então, ela se volta para Ryze, perguntando se ela sabia disso. Ela diz que o irmão de Ryze estava na floresta e morreu por causa de Flo. O rosto de Ryze se torna sombrio, e ela manda Ulmina calar a boca. Flo olha para Ryze e pergunta se ela sabia que ele matou seu irmão. Ela diz que seu irmão era um lobo guerreiro, e que lamentar sua morte seria a pior coisa. Além disso, ele era um dos 4 generais do exército do Rei Demônio, e deveria saber melhor lidar com essa situação. Ryze olha para Flew, e diz que isso não muda seus sentimentos por ele, pois se apaixonou por ele por ser forte, mas agora descobriu sua gentileza e o ama ainda mais. As meninas ouvem isso, e a bruxa desmaia ao perceber que Ryze é o lobo lendário que quase as matou. Ulmina, por sua vez, se levanta e pede a Flew para lutar com ela, e ele concorda. Ao saírem, a batalha começa. Ulmina imediatamente salta e usa um ataque venenoso contra ele, enquanto lança um círculo mágico para ferir Ryze. Isso irrita Flew, que desfaz os ataques dela com um estalar de dedos e utiliza uma magia de crucificação para prendê-la no ar. Ele a ameaça, dizendo para nunca mais atacar Ryze, e ordena que ela vá embora. Na manhã seguinte, elas ouvem um barulho alto e correm para fora, vendo Ulmina liderando um exército de dragões voando para se vingar. Flew, em vez de assustado, fica animado, pois nunca viu um dragão e quer uma escama. Ele usa sua magia de relâmpago e derruba quase todos os dragões, queimados, enquanto Ulmina fica incrédula, pensando como alguém pode desmantelar a força mais forte do demônio. Exército sozinho? Muscle Mommy se pergunta se poderia ter lançado uma enxada neles e conseguido o título de Dragon Slayer. Flew diz que ainda pode tentar. Ela lança a enxada em um dragão em fuga, e Flo usa sua magia para matá-lo instantaneamente, dando a ela o título de Dragon Slayer. Imediatamente, ele é cercado pelas outras meninas que pedem ajuda, mas ele diz que os dragões já se foram e não pode fazer nada agora. Almoner foge de imediato, enquanto o Rei Demônio observa de seu castelo e decide ir pessoalmente lidar com o aventureiro irritante e matá-lo, junto com o traidor. Na manhã seguinte, as meninas ainda estão ao redor de Muscle Mommy, fascinadas pelo título de Dragon Slayer. A bruxa até traz de volta a enxada que matou o dragão como lembrança, enquanto elas admiravam o título. Bali sai de casa e diz para elas que está indo para a floresta com o objetivo de matar mais alguns monstros. As meninas ficam realmente impressionadas com sua resiliência, pois ela tem ido à floresta para enfrentar monstros há bastante tempo, mas sua força não aumentou significativamente. Mesmo assim, ela não perde a esperança e continua treinando diariamente. Na verdade, no entanto, Bali apenas vai para a floresta e finge não se importar com o fato de seus poderes não estarem aumentando. Ela está muito irritada por continuar fraca e não conseguir o título de matadora de dragões. Esse título pode elevá-la de plebeia a nobre por seu prestígio. Ela se sente chateada porque, se fosse rápida, poderia ter usado a ajuda de Flew para derrotar um dragão e recuperar o status nobre de sua família, quando ela era jovem. Enquanto estava ali, frustrada, um homem se aproxima por trás e pergunta se ela conhece um casal que habita a floresta. Ela imediatamente fica um tanto desconfiada. Mesmo com a floresta cheia de monstros perigosos, esse homem parece totalmente despreocupado e sequer usa armadura. Ela responde que conhece o casal e pergunta se ele é amigo do marido ou da esposa. Ele prontamente responde que é esposo, e ela puxa a espada e a coloca em sua garganta. Ela diz que Ryze é do exército de demônios, então ele também é um demônio. Ela pergunta o que eles querem dela e afirma que não quer voltar. O homem, porém, diz que só quer conversar. Bali não quer escutar, mas pega a espada e diz que pode levar uma mensagem, mas não os levará ao chalé. Ele concorda e diz para ela perguntar a Ryze se quer tomar um chá e conversar sobre os velhos tempos, e vai embora. Bali pensa em como ele era estranho quando Ryze e Flew aparecem da floresta preocupados. Eles perguntam se está bem, e ela diz que sim, que estava conversando com um demônio humilde. Ela pergunta por que estão ali,
e Flew responde que estava preocupado, pois, segundo sua barreira, o Rei Demônio entrou na área e estava conversando com alguém. Bali imediatamente se assusta e começa a choramingar dizendo que o Rei Demônio definitivamente vai matá-la agora. Mas Flew de alguma forma a acalma e todos voltam para o chalé. Na manhã seguinte, tudo parece ter voltado ao normal, mas Ryze abre a porta e vê o Rei Demônio ali. Ela pergunta o que diabos ele quer dela, mas Flew lhe diz que não há necessidade de violência e que todos podem conversar. O Senhor dos Demônios se apresenta como Gas e se pergunta por que este humano, sabendo que ele é o Rei dos Demônios, não está assustado. Todos entram. Eles encontram Bali, que estava saindo alegremente de seu quarto. Quando ela vê o Lorde Demônio, fica apavorada novamente. Todos se sentam no quarto de hóspedes, onde Flew oferece chá e pergunta sobre o que ele deseja conversar. Ryze imediatamente declara que não quer voltar para o exército e que se está aqui, é para se vingar deles. Ele diz a ela que não tem essas intenções. Ele volta sua atenção para Flo e pede que ele se junte ao exército de demônios. Isso pega Flo desprevenido, mas ele fala e lhe diz que não está interessado em tomar partido na guerra. O Lorde Demônio pensa sobre isso e pergunta como ele consegue se esconder aqui na floresta. Porque com o nível de poder que ele tem, o rei deve querer que ele esteja do seu lado. Flo, no entanto, defende sua posição dizendo que não precisa lutar ao lado dos humanos, só porque ele também é um humano. E ele nem mesmo sabe por que diabos a guerra está acontecendo. Porque ele veio de um mundo diferente. O Lorde Demônio afirma que a batalha começou há 500 anos, quando uma pessoa de um mundo diferente chegou aqui e se tornou o primeiro Lorde Demônio. Ele era extremamente poderoso e percebeu que os humanos tratavam os demônios como cidadãos de segunda classe. Muitos demônios o seguiram, causando uma grande guerra. Desde então, os senhores dos demônios lutam contra humanos por várias questões. Mas ele diz que não quer matar todos os humanos ou dominar o mundo. Nesse momento, sua aura muda e com raiva extrema, a mana transborda dele. Ele grita que, embora só queira viver em paz, se os humanos atacarem e matarem demônios, ele não ficará parado assistindo como um incompetente. Jack. Ele então encara Flew novamente, esperando intimidá-lo, e pergunta se ele quer se juntar ao exército do Rei Demônio. Mas Flew recusa. Enquanto toma chá, o Lorde Demônio se acalma e sorri, achando interessante que este humano seja tão teimoso e destemido. E diz que essa deve ser a razão pela qual o rei não conseguiu forçá-lo a ficar ao seu lado. Ele se levanta e diz que ainda não terminou, e voltará em breve. Antes de sair, as outras meninas entram no quarto e verificam Bali, que estava sentada como se nada tivesse acontecido, mas percebem que ela desmaiou de medo enquanto estava sentada. Bali finalmente acorda na manhã seguinte e desce para lavar o rosto, mas ao entrar na cozinha, vê o Rei Demônio jantando com Ryze e Flew. Ela fica aterrorizada novamente, enquanto o Rei Demônio, interessado nela, pede que se junte a eles. Ela imediatamente diz a ele que não está vestida de forma adequada e foge rapidamente. No dia seguinte, ela sai usando roupas completas e encontra o Rei Demônio aguardando por ela, perguntando se ela gostaria de passear com ele. No entanto, ela foge, dizendo que precisa praticar. Após alguns dias, mais uma vez, enquanto ela estava observando as fazendas, o Lorde Demônio aparece para passar algum tempo com ela. Mas ela foge novamente. Enquanto isso, dentro do reino, os relatos de um certo demônio visitando o chalé de Cleo se espalharam. O rei parece estar extremamente irritado, gritando que primeiro Flo se recusou a ajudá-los, e agora também está se juntando ao lado oposto. Ele imediatamente ordena que mobilizem o exército para destruir a casa de Flew e todo o seu grupo. No entanto, antes que isso aconteça, a princesa intervém e questiona se isso é realmente benéfico, pois ele pode estar errado sobre Flew, e talvez ele esteja rejeitando os avanços do exército de demônios. Ela diz que desatralizá-lo os forçaria a se unir ao exército de demônios para sempre. Ela sugere conversar com Flew e esperar que ele escolha ficar com eles. O rei a chama de idiota e manda ela voltar para a cozinha, pois não podem pensar com emoções agora. O herói loiro se aproxima, pede tropas ao rei e promete falar com Flew. Ele diz que se Flew ficar com eles apenas falando, tudo bem, mas se não, ele destruirá todos. Na manhã seguinte, Ryze e Flew estavam à mesa do café, quando Ryze pergunta se ele não está escolhendo lados porque ela é um demônio e ele não quer matar seus parentes. Flew responde que esse é um dos motivos, mas também não acha que os demônios estejam errados ou sejam maus de forma alguma. Antes que pudessem continuar suas conversas, o arqueiro entra correndo e avisa que o exército inteiro está presente. Ryze suspeita que o Lorde Demônio esteja planejando um ataque e fica apreensivo. No entanto,
Ao saírem da casa, eles ficam surpresos ao perceber que estão cercados pelo exército do reino. À frente deles, está o herói com sua atitude extravagante e natureza arrogante. Ele se dirige diretamente a Flew, informando que veio oferecer-lhe duas opções. Ou ele se alia ao lado da humanidade para ajudá-los a combater o Rei Demônio. Nesse caso, eles o recompensarão e perdoarão por ter se recusado a se unir a eles antes. Ou ele pode simplesmente recusar a se unir ao lado da humanidade, e então será visto como um traidor da sua raça. Eles o destruirão, assumindo que ele está do lado do Rei Demônio. Flo responde com calma que não escolherá nenhum dos lados, pois não deseja ter qualquer papel nessa guerra. O herói imediatamente o encara com desprezo, e declara que isso significa que ele admite ser cúmplice do Rei Demônio, o que implica que ele deverá morrer. Flew responde que não é cúmplice, enquanto as meninas o defendem, dizendo que ele simplesmente não deseja se envolver na luta. O herói então olha para elas e afirma que, apesar de elas serem consideradas traidoras, ele as perdoará se conseguirem convencê-lo a mudar a opinião de Flew. Caso contrário, todos enfrentarão a morte. Bali olha para cima e diz que acredita em Flo, pois desde pequena aprendeu que os demônios eram maus e deviam ser mortos. Mas ao conhecer Rise e os outros, percebeu que não são maus por natureza e têm sentimentos. Flew olha o herói e diz que não lutaria contra eles, mas também não ficaria aqui. Rise afirma que irá junto com ele, e todas as meninas concordam. O herói pensa que é uma piada, pois não há como escapar desse exército. Mas, para sua surpresa, Cleo simplesmente usa sua magia de teletransporte e move todo o grupo para perto de sua casa e seus campos, para um lugar totalmente diferente. Todo o exército fica chocado com isso quando, de repente, o Rei Demônio retorna para se encontrar com Bali. Ele observa o exército e percebe que eles desenraizaram Flo e seu grupo, o que o deixa bastante irritado. Ele se transforma em um demônio poderoso e comanda todo o exército de demônios para atacar o reino imediatamente, assumindo o controle de toda a área, o que assusta profundamente o herói. Enquanto isso, Flo aterrissa em segurança em um trecho diferente da Terra, e as meninas ficam maravilhadas ao encontrar todos os seus campos completamente intactos. Rise então diz a todos que, para comemorar sua nova mudança, eles farão um grande banquete, e todos entram para ajudar, sem saber que uma grande guerra acontecerá muito, muito em breve. A notícia chega ao rei sobre o ataque iminente ao reino, deixando-o completamente confuso. Ele pergunta a seus ministros sobre a situação atual, e eles respondem que o exército já se infiltrou na Floresta do Norte e está avançando. Ele pergunta sobre o paradeiro do herói, mas o ministro responde que o herói se assustou ao ver o Rei Demônio e fugiu como um completo covarde. O rei está ciente de que não há alternativa se ele deseja salvar o país. Então ele ordena que os magos preparem um grandioso feitiço de purificação para lançar sobre toda a floresta, com o objetivo de eliminar ou pelo menos enfraquecer a maioria dos demônios. Enquanto isso, o Rei Demônio ignora completamente o caos que está causando, tomado por uma raiva intensa, enquanto Ulmina pergunta como devem prosseguir. Subitamente, dois outros subordinados chegam com informações, e o Rei Demônio instrui todos a ordenar que as tropas recuem para fora da selva. Ulmina fica chocada com o rápido progresso, mas o Rei Demônio diz que o reino tentará reunir todos os magos. Ele precisa lançar um feitiço de purificação. Então devem garantir a segurança dos demônios. Enquanto isso, muitos magos se reúnem no palácio e começam a entoar o feitiço de purificação, com o mago-chefe concentrando sua energia para que o feitiço seja forte o suficiente para eliminar a maioria dos demônios. Após concluírem o fortalecimento de sua magia, o mago-chefe a direciona para todo o reino, fazendo com que o círculo mágico cubra completamente o país, purificando rapidamente tudo o que está à vista. Enquanto isso, Flew retorna da cidade vizinha para sua casa, onde é recebido por Rise, que pergunta se sua viagem foi proveitosa. Eles se sentam para almoçar, e ele explica às meninas que, por enquanto, não conseguiu encontrar nenhum contato significativo para começar um negócio. No entanto, amanhã ele irá descobrir como proceder. Qual é o salário dos armadores nesta cidade? A Muscle Mom interrompe e diz que já está trabalhando nos campos há um tempo, e tem plena certeza de que pode vendê-los para obter lucro e cobrir as despesas da casa. A arqueira de cabeça vermelha também participa da conversa, mencionando que deseja ser criadora de cavalos, e que se conseguir um estábulo e alguns cavalos, certamente poderá ganhar bastante dinheiro para contribuir com as despesas da casa. Flew fica intrigada e conta que foi aprendiz de tratador de cavalos e adora trabalhar com eles. Ela sugere que podem criar um grande estábulo nas proximidades, o que a deixa muito feliz. Durante isso, o mago e Bali estão cabisbaixos, sem habilidades e emprego, como eu. Rise, no entanto, tenta animá-los, dizendo que não precisam se preocupar, enquanto Flew os apoia, afirmando que devem focar em suas habilidades de combate. No dia seguinte, a princesa do reino visita o Hospital Real,
onde alguns ministros dizem que não há nada a temer agora. Com a magia de purificação, afastaram o exército de demônios, garantindo que não retornem por 1 ou 2 meses. A princesa, no entanto, não está satisfeita nem impressionada, pois lembra ao ministro que todos os magos do reino, incluindo seu próprio pai, o rei acabou usando todo o seu mana para lançar o feitiço, e agora ele está completamente esgotado, sem condições de atuar por pelo menos 2 ou 3 meses. Eles não podem simplesmente esperar que o rei demônio dê uma trégua por tanto tempo, então precisam encontrar outra solução. Ela comunica que, como seu pai está incapacitado de governar o reino neste momento, ela assumirá o comando. Todos concordam com a decisão e perguntam qual será o plano dela daqui para frente. Ela responde imediatamente que seu primeiro decreto é tirar todos os títulos do herói, pois ele não é digno de ser chamado de herói. Ele nunca foi corajoso, e até fugiu ao ver o rei demônio. Isso entra em vigor imediatamente quando mais tarde naquela noite, o herói retorna com sua criada para o reino, mas é parado por um guarda que o informa sobre a decisão da princesa e diz para ele ir embora para onde quiser. O herói claramente não reage bem, tentando ameaçar o guarda antes de implorar por uma audiência com a princesa. Porém, o guarda simplesmente joga seus pertences e se afasta. Enquanto isso, na manhã seguinte, todas as garotas decidem expressar sua gratidão a Ryze e Fleo pela hospitalidade. Elas os convencem a sair para um encontro enquanto limpam toda a casa. Ryze fica extremamente feliz com isso, e rapidamente leva Fleo para passear na cidade. Eles passam o dia inteiro passeando, comendo e se divertindo. Quando Fleo percebe que nunca agradeceu adequadamente a Ryze por estar sempre com ele, diz a ela que quer lhe comprar um presente para que ela escolha o que quiser. Isso a deixa extremamente feliz. Mas o problema é que ela nunca recebeu um presente antes, e está confusa sobre o que poderia ser apropriado como presente. Seu olhar acaba caindo em um carrinho de joias. Ela começa a observar atentamente todos os pingentes e broches variados. O azul desperta seu interesse, enquanto a senhora da loja comenta que ele ficará ótimo nela. Fuyo prontamente pega o broche e o coloca nela, afirmando que ela está realmente linda. Após um dia bem-sucedido, eles retornam para casa, onde Ryze está totalmente encantada com o presente que Fleo lhe deu e fica admirando-o até tarde da noite. Depois de um tempo, Fleo acorda e percebe que Ryze se cansou e acabou dormindo em sua cama. Ele sorri e se vira antes de voltar a dormir. De volta ao reino, o herói acaba se infiltrando no castelo e derruba vários guardas para entrar no tesouro real. Ele começa a vasculhar um monte de tesouros enquanto tenta encontrar algum item mágico que possa aumentar seus poderes e ajudá-lo a derrotar o rei demônio, o que lhe devolveria o título de herói, e ele poderia então viver. Ele busca uma vida luxuosa como antes. De repente, ouve uma voz chamando-o, surpreendendo-o. A voz o chama novamente em direção à parede, e uma câmara oculta se abre. A empregada, assustada, diz que não ouve nada. O herói percebe que a voz pode estar em sua mente, afirmando que pode realizar qualquer desejo dele. Ele entra na câmara e vê uma espada no chão. A voz lhe diz para removê-la, e após algum esforço, ele finalmente consegue retirá-la, criando um imenso redemoinho que o expulsa da sala. De repente, um Djinn surge diante dele e pergunta quais são seus desejos, prometendo realizar qualquer um deles. Enquanto isso, a princesa convoca o lendário oráculo para descobrir a melhor maneira de resolver o problema do rei demônio. No entanto, antes que pudessem conversar, de repente, um colar mágico aparece em quase todas as pessoas presentes no salão. Isso os surpreende, pois eles realmente não têm ideia do que isso significa. No entanto, a princesa leu seus livros de história e percebeu imediatamente que esse tipo de sacrifício só pode ser produzido se alguém fizer um pedido ao Djinn. Aparentemente, há centenas de anos, um dos reis fez um pedido aos Djinns para lidar com o rei demônio, o que resultou na morte de metade da população do país. Esse foi o preço por realizar o desejo. Ela então se vira para o oráculo e pergunta o que devem fazer agora. O oráculo, usando suas habilidades de Blackjack, responde que eles precisam encontrar o verdadeiro herói que já foi convocado e buscar sua ajuda. As pessoas logo entendem que ela está falando de Fleo, que já tinha recusado a oferta de ajudar o rei. A princesa decide que irá se encontrar pessoalmente com Flo para pedir sua ajuda. Enquanto isso, Fleo negocia um escudo de dragão com um armeiro por um ótimo preço e estabelece uma rota comercial para outros produtos. Ele agradece a Bali por mostrar a loja e começam a voltar. De repente, Fleo é alertado sobre um Djinn que se aproxima, e o Djinn surge atrás dele, apresentando-se como Ria. Descobre-se que o primeiro desejo do herói tolo era matar Flo. Acreditando que isso manteria seu status de herói, o Djinn levanta a mão imediatamente para desferir o golpe fatal, mas Ryze prontamente se interpõe e recebe o golpe mortal.
Ele sangra pelo peito enquanto cai no chão, pedindo a Fleo que fuja. O Jin então começa a lançar várias magias de explosão contra ele simultaneamente, mas elas não têm efeito, pois a defesa automática de Fleo é extremamente forte. Fleo tenta curar os ferimentos de Rise, mas não consegue, pois as feridas são muito profundas e severas. O Jin decide usar uma magia de classe lendária nele, que destrói tudo ao redor, mas Fleo permanece sem arranhões. Ele coloca o Rise quase morto no chão e se levanta fervendo de raiva, afirmando que vai destruir a Jin e explodi-la em 1 milhão de pedaços por ter matado a pessoa que ele mais ama neste mundo. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.